Que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 14, versículo 8. Atos 14. Acontece aqui. Tem Bíblia para todo lado. Não? Atos, capítulo 14, versículo 8. É um texto que eu gosto de citar, né, irmãos? É um exemplo de cura. E eu até falei para Deus, Deus, tanto a palavra, né? Eu queria estar pregando uma palavra nova, citar algo que eu não citei ainda, mas ardia no meu coração essa palavra, e eu quero estar trazendo para você o que Deus falou no meu coração. Atos capítulo 14, versículo 8, fala assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Aleluia. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens, somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem aos seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. É uma palavra, irmãos, que começa linda, maravilhosa. O apóstolo Paulo chega em determinada cidade, mais Barnabé, e ali começa a pregar sobre o poder de Deus, sobre as maravilhas que Jesus pode fazer, o seu nome pode fazer. E diz que ali, no meio daquela multidão, tinha um aleijado. E diz a Bíblia, irmãos, que era desde o nascimento. Desde o nascimento, ou seja, ele já nasceu, já saiu da barriga da mãe aleijado. Já imaginou, né, irmãos, que situação difícil? Só que, irmãos, ele estava ali naquela multidão. E quando ouviu aquela palavra, diz o apóstolo Paulo, né, diz a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Muitas vezes, né, irmãos, nós estamos aqui na igreja, bem assim, né, pestanejando. Não, estou entendendo tudo, não está nada. Nós demonstramos como nós estamos, não é? E eu
apóstolo Paulo, irmão, era pregando de olho nas pessoas, só observando a situação. E muitas vezes nós estamos no culto, ali pronto, buscando, só esperando a hora para receber a bênção. Era o que ele estava fazendo. Será que nós estamos hoje assim? Como esse Aleluia. Já veio para o culto, já dizer, Deus, eu quero tal coisa, eu preciso, Deus. Que seja nesse culto, que eu saia desse culto com minha bênção. Será que nós viemos com esse propósito? Porque muitas vezes, irmãos, nós pedimos algo, mas a gente diz, é o Joab que vai pregar, que dali não tem unção, não. Que dali ele não vai trazer minha bênção nunca. Aí já vai desanimado. Mas nós, irmãos, temos que vir crendo que Deus vai fazer algo. Aleluia. E diz a Bíblia que aquele jovem, aquele homem, estava ali com a carne que já estava pronto para receber. O apóstolo Paulo foi lá e determinou, irmãos, a Paulo na vida dele. E diz que ele se levantou e começou a andar. Só que aquelas pessoas, irmãos, não eram pessoas judias, pessoas que conheciam a Deus. Eram pessoas que conheciam vários deuses, que nem dizem aí o panteão de deuses. Era Zeus, era Atenas, era Júpiter, era um caminhão de deuses, irmãos. E quando ele viu aquela maravilha, disse: esse é o maior dos deuses, que é o pai dos deuses, que é o Zeus. E o outro, né, Paulo, o que falava era Hermes. E o outro lado, eu esqueci o nome, voltando aí, né, era o Zeus. E aí, irmãos, naquela cultura que eles tinham de acreditar nos deuses romanos, o Barnabé, né, que eles tinham aquela cultura de acreditar nos deuses romanos, parece que entrou aqui a palavra de Deus e saiu por aqui. Sabe aquelas pessoas, irmãos, que a gente vai um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos pregando para aquela pessoa, e a pessoa está ali só esperando, né? Mas depois que recebe a bênção, graças a Deus, Maria, aleluia. Foi a promessa que eu fiz. Eu vou lá na cidade, lá da Cristo, Maria, fazer não sei o que, não sei o que. Irmão, parece que a mente está vazia, parece que não entrou a palavra de Deus. E diz, irmãos, a Bíblia que aquela multidão se reuniu e até o sacerdote de Zeus estava ali no meio, que o templo ficava logo em frente, onde eles estavam falando. Disse: olha, vamos matar bois, vamos fazer uma festa, vamos sacrificar a você, nosso Deus. O apóstolo Paulo diz a Bíblia, irmão, que ele rasgou a roupa. Ficou tão escandalizado, irmão, que rasgou a roupa. Diz: não, irmãos, não faça isso não. Porque o que eu estou pregando é sobre Jesus Cristo. Ele falou de Jesus que morreu. E o engraçado, irmãos, o bom é que ele fala a verdade. Que Deus, irmãos, ele manda a chuva, manda a fartura sobre todos. Essa chuva toda que está caindo, você acha que só cai na casa do crente? Você acha que só molhou aqui o terreno do pastor Wilson? E aonde tem os ímpios aqui, está seco, não molhou? Será que a enxurrada levou só casa de ímpio? Não, irmão. Só levou o carro de ímpio? Não, irmão. Quando Deus manda a bênção, manda para todos. Independente se a pessoa está fazendo bem ou se está fazendo mal, Deus, ele cuida de todos. Aleluia. Só que, irmãos, chega uma hora que Deus diz: agora vocês vão ter que ouvir a minha palavra e vão ter que me obedecer, porque vai chegar um dia de juízo e não vai ter escapatória, irmãos. Aqui na terra, irmãos, se a gente acordar e ir para o trabalho, seja crente ou seja ímpio,
quando chegar no começo do mês, lá para o dia 5, dia 20, o dinheiro está na conta. Seja crente ou seja ímpio, vai receber o seu salário. Mas naquele dia, irmãos, que Deus voltar e Ele pedir conta de cada um, você pode ser rico, pode ser milionário, você pode até morar debaixo da ponte, se você não estiver servindo a Deus, meu pai. você vai para o quinto dos infernos. Não tem escapatória. E, irmãos, quando eles ouviram isso, o que eles deveriam fazer? Se converter, não é? Porque eles viram, irmãos, o poder de Deus, viram a cura que Deus pode fazer. E ali, quando eles ouviram aquela palavra, se fosse eu, irmão, se eu fosse ímpio, eu ia me converter na hora. Eu quero servir a esse Deus verdadeiro. Mas diz a Bíblia, irmãos, que eles não receberam. Eles dizem, quer dizer, eu tenho que deixar minha cervejinha, tenho que deixar minha cachaça, tenho que deixar minha amante, tenho que deixar de ir no cabaré, tenho que deixar de fumar, tenho que deixar de beber minhas cachaças, aprontar minhas coisas, roubar, matar, me prostituir, adulterar. Eu tenho que parar com tudo isso. Eu tenho que viver direitinho, obedecendo a lei de Deus? Não. Eu não quero esse Deus, não. Ele pode ser o Deus verdadeiro, mas eu não quero esse Deus. Eu queria o Zeus, eu queria o Hércules, eu queria Atenas, porque, irmãos, um templo de Zeus, eu vou contar para vocês como é que funcionava. Você chegava, levava um boi, ou uma qualquer oferta. Não tem um boi, leva uma galinha preta ou branca, seja lá de qual for. Você levava uma oferta lá para Zeus, 1 litro de vinho, de cachaça, seja lá o que for. E ali, irmãos, dentro do templo, eles faziam uma grande festa. E ali eles tocavam músicas. Imagina o carnaval de hoje em dia. Todo mundo pelado ou quase seminu. E diz que as sacerdotisas, irmãos, elas já estavam ali para ter relações sexuais com os adoradores de Baal, de Zeus e de todos os outros deuses. Já imaginou a situação? E tinha homens também, os prostitutos cultuais, para as mulheres, os caras já preparados para namorar. Para o mundão, não é gostoso um negócio desse? Você ali no carnaval, peladão, e glória a Deus e aleluia, e o pau comendo. Era assim, irmãos, que era o culto aos outros deuses. Acabava o culto, aí estava lá a profetisa, o profeta cultual, grave, ela, né? Ele lá todo feliz. E aí depois de 9 meses, irmãos, ele pegava aquela criança que nascia e oferecia ao Deus. Servia de oferenda ao Deus, a Zeus e outros deuses. E era a alegria deles fazerem isso, irmãos. Já imaginou que situação era isso? Mas quando falou do Deus vivo, do Deus que queria que eles andassem reto, do Deus que não aceitava essas coisas erradas, eles mudaram a sua visão. Aleluia. E Deus falou comigo no coração, dizendo: o povo busca, muitas vezes é só a bênção. A minha bênção, a bênção de Deus, e não Deus da bênção. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto, Aleluia. eu quero prosperar, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando Deus diz: olha, eu quero fazer grandes coisas na sua vida, mas para que eu possa abençoar a sua vida, você tem que me obedecer. Aí as pessoas desanimam. As pessoas não querem mais saber de Deus. É melhor
ir para Macumbaria, porque lá também eu sou abençoado. E, irmãos, pela misericórdia de Deus, que eu falei, essa chuva aí ó, que está caindo, se você tiver um terreno, você pode estar com um demônio, se jogar um caroço de milho, vai nascer o caroço de milho. Porque Deus é bom. Aleluia. Porque Deus é bom. Mas não se engane. Mas não se engane. Um outro texto, irmãos, que o apóstolo Paulo, no Atos capítulo 24, Atos 24, fala que ele foi visitar Félix. Atos 24. Vários dias depois, Félix veio conduzi-la, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de volta. Aqui, irmãos, era o governador de uma determinada cidade. O apóstolo Paulo estava na cadeia por causa do nome de Jesus. E ele, irmãos, ele gostava de ouvir a palavra de Deus. Ele gostava de ouvir as maravilhas, os milagres que Jesus fez e que os apóstolos faziam. E ele não tinha muito o que fazer. Ele disse: olha, estou sabendo que o apóstolo Paulo está na cadeia. Esse homem tem bagagem. Esse homem tem o poder de Deus na vida dele. Eu vou lá para ele contar umas histórias da vida dele. E eu vou, passar o meu dia. Vou ser um homem tão feliz. Antigamente, irmão, não tinha rádio, não tinha televisão, igual hoje. Então, para passar o tempo, esses homens ricos, eles contratavam alguns fofoqueiros, alguns dançarinos, alguma coisa. Mas aí ele tinha, irmãos, com o apóstolo Paulo. Chegando lá na cadeia, o apóstolo Paulo disse: olha, Félix, que bom que você veio aqui ouvir a palavra de Deus. Irmãos, diz a Bíblia que ele começou a falar das maravilhas de Deus, milagres, aleluia, o poder de Deus. Ele contou como se converteu, irmão, como Jesus apareceu, como ele caiu do cavalo ali e ficou cego. E Félix ficou ali dizendo: eita, que história maravilhosa. Mas quando o apóstolo Paulo disse: olha, mas Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida santa, que a gente tenha autocontrole, que a gente se domine. Aí ele já começou a dizer: já está complicado essa história. E aí quando ele falou, irmãos, do juízo vindouro, acabou a conversa. De novo. O apóstolo Paulo, irmãos, passou por isso várias e várias vezes. E nós hoje, você que evangeliza, você que conversa, sabe, com pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, você sabe do que eu estou falando. E você fala de Deus, mas chega uma hora que a cara da pessoa muda, que a pessoa não está mais recebendo com alegria. E o que fazer? Vamos deixar de pregar a verdade para agradar o povo? Não. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos atalaias. Atalaia, irmão, era aquele homem que ficava na torre de vigia das cidades. E ele ficava com sino ou com a trombeta. E quando viu um exército inimigo, aí ele tinha que tocar a trombeta muito forte, avisar, gritar, acender uma fogueira e não fazer de tudo para chamar a atenção do povo, para que o povo se recolhesse para dentro da cidade, para que o povo se protegesse, para que o povo se preparasse para
para a luta que ia acontecer. E Deus nos colocou como atalaya. Nós temos que avisar o mundo que o fim se aproxima. Ontem o Tico estava pregando sobre isso na célula que a gente fez lá na casa da Eva. Irmãos, o que falta acontecer para a vida de Jesus é o Evangelho ser pregado em todo o mundo. Porque Jesus disse: haverão terremotos. Cadê o terremoto por aqui? Vocês ouvirão sobre guerra e rumores de guerra. Ou seja, tem uma guerra em tal lugar, mas você sabe que vai estourar em outro lugar. Você está ouvindo esses rumores? Da terceira guerra mundial se aproxima. E aí ele fala sobre a perseguição. Se você entra lá no Google, na internet, e coloca perseguição sobre cristãos, vídeos para maiores de 18 anos, irmãos, eu assisti um vídeo, eu fiquei uma semana, irmão, com o estômago embrulhado. Lá nesse país, lá no Irã, na China, na Coreia, se você, irmãos, falar de Jesus para uma pessoa, e a pessoa chegar na delegacia e dizer: ó, o pastor Wilson falou sobre Jesus para mim. A polícia vai na casa dele, pega ele e leva até a delegacia e diz: olha, se você não negar Jesus, nós vamos te matar. Irmãos, eu assisti um vídeo que pegaram 12 missionários e colocaram numa praia, colocaram eles de joelho. Não vou ajoelhar porque eu estou com o joelho meio ruim. Irmãos, o cara com uma faca amolada. Pegava assim, ó. Pegava pela cabecinha, ó, pelo cabelo. Pegava assim, imagina. Pegava pelo cabelo e só fazia assim, ó. Já ficava a cabeça fora e o cara caía. E jogava a cabeça, pegava no ouro, cortava o pescoço sem dó, sem piedade. O cara caiu. Isso, irmãos, acontece dia após dia. Na Coreia do Norte, na China e em outros lugares. Graças a Deus que aqui no Brasil não tem essa perseguição. Mas eles matam cristãos, irmãos, só porque falam de Jesus. Só porque querem seguir a Jesus, como se mata barato. Ah, um cristão voando, pá, já era. Está nem aí para a gente. Nós não somos vistos, irmãos, como pessoas. Somos tratados como cachorros. No Afeganistão e outros países, irmãos, as pessoas são mortas, pais de família, e jogadas no rio. Pastores, irmãos, passam por isso. E aí nós aqui vivemos num país tranquilo, que nós podemos falar de Jesus, e a pessoa, o máximo que pode fazer é bater a porta na nossa cara, é ficar com cara feia, é dizer que a gente é chato, que a gente é maluco, só fala de Deus. Glória a Deus, né, irmão? Eu quero muito ser chamado de maluco. Eu quero muito, irmãos, que as pessoas fiquem apontando o dedo, esse crente chato. Teve uma época, irmãos, que eu e mais minha esposa, a gente estava evangelizando o bairro quase todo domingo. No finalzinho da tarde, a gente saía evangelizando. E aí chegou uma época, irmãos, que quando a gente chegava, só via a porta, a janela batendo. Irmãos, era a nossa alegria. A gente dava risada. A gente ia passando, aí alguém abria a porta, a janela, só fechava.
Aí nós olhávamos. Irmão, como é gostoso isso. E você sabe que está fazendo, sabe, a vontade de Deus. Porque se você é crente de verdade, e você está nessa chuva, dia e noite, está lá na rede, na cama, no Netflix, no YouTube, seja lá o que for, o tempo passando, e você não fala nada de Deus, e você está acomodado com isso, tem algo de errado na sua vida. Porque Deus, irmãos, Ele quer que nós falamos para as pessoas que realmente o fim se aproxima. Jesus está para voltar. Eu não posso dizer que é hoje, que é amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, porque a Bíblia mesmo diz que nem o dia nem a hora nós não sabemos. Está lá em Mateus 5, se eu não me engano. Nem o dia nem a hora ninguém sabe, nem o próprio Jesus, mas nem os anjos do céu, mas sim o Pai, Deus Pai, Ele sabe. E naquele dia, naquela hora, irmãos, vai pegar as pessoas de surpresa. Diz a Bíblia, irmãos, que 2 estarão numa cama. Quando se fala que 2 estão numa cama, né, irmão, está falando de casamento. O homem serve a Deus, mas a mulher não serve. A mulher serve a Deus, mas o homem não serve. A Bíblia diz que estarão 2 numa cama.